Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui tratar pontualmente dos requisitos de validade de todo e qualquer testamento. Nesse sentido e consequência, nós vamos trabalhar pontualmente as diversas modalidades de testamentos no âmbito do direito brasileiro. Bem, nesse sentido e consequência, eu queria apontar para vocês que existem três modalidades ordinárias de testamento, que é o testamento público, cerrado e particular. Todos esses três, pessoal, são previstos e regulamentados no Código Civil. Há também, pessoal, três modalidades de testamentos especiais, que é o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar. Bem, nesse sentido e consequência, vamos, portanto, trilhar, conhecer, estudar o testamento público. Primeiramente, pessoal, sua previsão normativa vai inicialmente no artigo 1864 do Código Civil e, nesse sentido e consequência, ele, como sendo um negócio jurídico unilateral não receptício, observa categoricamente todo e qualquer requisito de validade dado ao negócio jurídico, ou seja, agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Associadamente, pessoal, tem requisitos pontuais e específicos trilhados no artigo 1864. Bem, primeiramente, é um negócio jurídico, pessoal, naturalmente solene, né? Um testamento público é um testamento solene. Nesse sentido de consequência, é elaborado pelo tabelião ou pelo seu substituto legal, submetendo em seguida ao registro no próprio cartório e deve observar na sua inteiriça o princípio da publicidade. Sequencialmente, pessoal, há também um registro correlato do testamento público, da mesma maneira o testamento cerrado. Primeiro é registrado no próprio cartório. Sequencialmente, pessoal, é registrado em um órgão próprio, que é o chamado RCTO, Registro Central de Testamentos Online, que é custodiado pela Central Notarial de Serviços Compartilhados. Já vi em questão cair somente a expressão, ou seja, CENSEC, CENSEC, CENSEC. Então, repito, o testamento público é um típico testamento solene. Ele é elaborado pelo próprio tabelião. Nesse sentido, se não havendo tabelião, seu substituto legal. Submete o testamento público, pessoal, ao registro no próprio cartório. Sequencialmente, deve haver um outro registro, pessoal, que é no RCTO. O que é o RCTO? Registro Central de Testamentos Online, que é custodiado pela Central Notarial de Serviços Compartilhados. Já vi cair em prova a expressão somente CENTEC, CENSEC. Sequencialmente, não podemos esquecer que esse testamento ele é custodiado, né, ele é conhecido no próprio cartório, até porque no livro de notas tem pontualmente o registro do documento, e sequencialmente, pessoal, não é um testamento secreto como é o cerrado, ou místico, né? É um testamento, portanto, que deve haver a plena publicidade de seus termos. Bem, sequencialmente vamos entender algumas minúcias desse testamento no artigo 1864 do Código Civil. Olha o que diz. São requisitos essenciais do testamento público ser escrito por tabelião ou pelo seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este serviço de minuta, notas ou apontamentos. Traduz. Pode o testador só chegar lá e falar, olha, eu quero deixar um bem para fundo de tal, ciclando, bababá. Ele fala pontualmente. Em seguida, ele pode apresentar um termo, justamente para delinear o alcance daquilo que deve ser feito, portanto, a nível de testamento. O que importa é a manifestação de vontade livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa-fé objetiva por parte do testador. Lembrar de forma correlata e sucedânea que o testador, pessoal, o indivíduo adquire a capacidade de patestar a partir de 16 anos. Bem, sequencialmente, lavrado o instrumento ser lido em voz alta. O testamento público, pessoal, ele é obrigatoriamente lido em voz alta pelo tabelião. Em contrapartida, em oposição, no que tange o testamento cerrado, ele é só meramente lido. Isso é uma questão clara porque o testamento público é da tônica dele ser público. É da tônica dele, pessoal, haver a ampla publicidade. Não haver nenhum segredo, nem algo para ser escondido, para ser, portanto, ocultado. Bem, então, testamento que é público, tem que ser o quê, gente? Vigorar o princípio da publicidade. Razão pela qual o testamento ele é lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, tá? Então, o tabelião ele vai ouvir as declarações, compor a termos
essas declarações, que pode ser a própria fala do testador, ou uma própria minuta, ou anotação, enfim, e sequencialmente, após ter feito toda a formalidade do instrumento, ele vai ser lido aonde, gente? Em voz alta pelo tabelião, para que o testador e dos testemunhas também o conheçam, a um só tempo. Tudo é feito no mesmo dia. Ou pelo testador, se o quiser, na presença destes e dos oficiais. Então, quem que lê o testamento? Primeiramente, a opção legal é o testador, é o tabelião. Sequencialmente, o próprio testador o ler. Por que há essa possibilidade do tabelião ler? Porque ele tem fé pública. A palavra dele, o que ele falar e dizer é dotado de fé pública. Beleza? Sequencialmente, inciso terceiro diz o seguinte: seu instrumento, em seguida, a leitura assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Veja pontualmente que aqui, pessoal, todo mundo vai assinar. Tanto o testador como as duas testemunhas e o tabelião. Beleza? Tranquilo. Pessoal, algumas perguntas interessantes que envolvem. Primeira delas, o surdo, ele pode se valer do testamento público. O cego também pode se valer do testamento público. O analfabeto, ou a pessoa com incapacidade para ler, também se pode valer pelo testamento público? Vamos responder gradativamente. Primeiramente, pessoal, o surdo, ele se vale do testamento público. Mas eu te pergunto, aqui no testamento público tem assim, ó, ser lido em voz alta pelo tabelião e, se ele quiser, pessoal, o próprio testador poderá lê-lo. Bem, eu te pergunto, como é que o surdo vai ler? Né? Vai ter algum empecilho para ele? Claro que não, gente. Ao contrário, tem que ser lido. Porque, veja, pessoal, o indivíduo inteiramente surdo, ele vai ler. Ele não está lendo para as pessoas, gente, que estão ali ao redor. Ele está lendo para ele. Entendeu? Para ele entender o que está escrito. Beleza? Porque se o tabelião for falar para ele, ele não vai entender. A não ser que a circunstância de surdez seja superveniente na fase adulta da vida dele. Com certeza ele pode entender alguns interlóculos. Eu, particularmente, eu não entendo uma pessoa falando na minha frente, a não ser ouvindo a voz dela. Mas o que acontece? Sendo surdo, é lógico que o direito vai resguardar que ele leia, portanto, o testamento na condição de estando surdo. E aí ele vai pontualmente ler o testamento. Agora veja, ele vai ler se ele souber ler. Mais uma pergunta, e se ele não sabe ler, pessoal? Se ele é surdo e também analfabeto ou com incapacidade superveniente para ler. Vamos supor que ele está com uma cirurgia nos olhos. E aí, como é que fica? Vamos ler o artigo 1866. Olha o que diz. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o testamento. E se não souber, designará quem o leia em seu lugar, presente às testemunhas. Então veja, ele vai designar alguém para ler. Não é a testemunha que vai ler. Designará quem o leia em seu lugar, presente às testemunhas. Porque tem que ter no mínimo o que, gente? 2 testemunhas. E elas têm que ser lidas por quem, gente? Pelo tabelião ou pela opção do testador, por ele próprio. Sequencialmente, se ele for surdo, o que vai acontecer? Ele vai ler, normalmente. Até porque ele não vai entender nada que o tabelião vai falar para ele. Então ele vai ler. A lei muda, reverte aquela exigência e ele vai ter que ler. Se ele não souber ler ou não puder, quem vai ler, pessoal? Alguém que ele designar, na presença de 2 testemunhas. Tranquilo? Pessoal, e se o camarada for cego? Se o camarada for cego, e aí? Ele poderá se valer pontualmente do testamento público, porque exige que seja lido em voz alta, sim ou não? Pessoal, vou te trazer logo uma forma de você memorizar. O testamento público, ele dá a melhor oportunidade para todos e, ao mesmo tempo, é o que melhor dá segurança jurídica. Então, vou repetir. Será que o cego ele pode se beneficiar do testamento público? Sim. Veja pontualmente o artigo 1867. Ao cego só se permite o testamento público, que ele será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião, outra pelo substituto legal, ou pelo substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciado menção no testamento. Então veja, se for cego, vai ser lido em voz alta por quem, gente? Uma pelo tabelião ou seu substituto, e a outra, pessoal, por uma de suas testemunhas. E tudo vai ficar bonitinho, que, gente? Registrado na menção do testamento público. Pessoal, veja pontualmente que no testamento cerrado, ele admite o surdo mudo. Nós vamos ver
pontualmente, ele admite a circunstância do surdo-mudo realizar a feitura do testamento. E, sequencialmente, pessoal, o testamento cerrado também autoriza, como você está vendo aí na tela, que seja aqui o surdo-mudo, e, sequencialmente, pessoal, ele autoriza que seja feito em língua estrangeira. No testamento público, nesse ponto, ele não autoriza que seja feito o que, gente? Em língua estrangeira. Beleza, pessoal? Tem que ser feito em língua nacional. Até porque quem faz, tomando como parte de regra, é o tabelião, de fato, em razão do seu ofício, uma das prerrogativas dele, que inclusive ele treina para fazer a prova e passar, apresentar os requisitos mínimos para o testamento. E, sequencialmente, pessoal, esse documento ele fica lá custodiado no cartório. Nada impede que o testador tenha uma via do testamento, até porque foi o que ele declarou pontualmente. Bem, nesse sentido e consequência, vamos tratar de um outro testamento, que é um testamento, pessoal, 100% secreto. Aliás, é inclusive uma expressão utilizada por Carlos Roberto Gonçalves. Testamento secreto, testamento místico, nucupação implícita, é uma outra expressão utilizada. Bem, nessa modalidade de testamento, pessoal, o que nós temos? Nós temos pontualmente, pessoal, que é um testamento em que, pontualmente, não há a elaboração do testamento pelo tabelião. O tabelião, ele não faz o testamento cerrado. Professor, tem exceção? Tem. Vamos já ler aqui o artigo 1870. Mas no testamento cerrado, pessoal, a sua tônica, a sua essência é não ser feito, não ser elaborado pelo tabelião ou pelo seu substituto legal. O próprio nome está te dizendo, é um testamento secreto. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, trata-se, portanto, de um negócio jurídico unilateral não receptício, que ele tem como ponto modal que o conteúdo do testamento seja o quê? Oculto. Que o conteúdo do seu testamento só seja revelado no momento da abertura, portanto, do testamento, no que tange ao inventário. Sequencialmente, pessoal, é um testamento essencialmente sigiloso, que não reverbera a ideia de publicidade. Agora, um lance interessante que é um testamento que tem que ser lido. Olha aqui, ó. A legislação, ele fala categoricamente que ele tem que ser lido entre as pessoas ali presentes envolvidas por força de lei, mas não ser lido em voz alta. Por quê, pessoal? Não reverbera a atenção a ampla publicidade, porque ele é cerrado, ele é um testamento místico. Um ponto interessante, pessoal, que é um testamento que ainda se preserva de forma notória alguns requisitos clássicos, como ser lacrado. É um testamento que ele é cerrado, lacrado, justamente para evitar o que, gente? Que outras pessoas tomem conhecimento. Vários julgamentos, pessoal, dos tribunais de justiça dos estados vêm positivando categoricamente o entendimento de que, havendo violação quanto ao lacre do testamento, quanto à violação do lacre, né, do envoltório que isola o testamento do acesso a externo, portanto, situação que torna o que, gente? Um testamento que não poderá ser aplicado. É categoricamente um testamento que não pode haver nenhuma ruptura, nenhuma violação, portanto, do envoltório que envolve o documento. Bem, na mesma medida de consequência, ele passa, portanto, pelo registro, mas não fica custodiado no cartório, somente ao registro do cartório. Sequencialmente, passa também pelo registro no RCTO, que, como nós já sabemos categoricamente, ele é, portanto, operacionalizado pela Central Notarial de Serviços Compartilhados, que é a CENSEC. Bem, vamos então entender algumas minúcias maiores do testamento cerrado. Bem, o testamento cerrado, pessoal, é o testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa, a seu rogo, e por aquele assinado. Será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal. Pessoal, só um ponto aqui modal. Quanto a critério de, olha só, existência, validade e eficácia do testamento é analisada no fenômeno pós-morte, ou seja, no momento em que ocorre o quê? A abertura da sucessão. Aí sim é que é analisado pontualmente, pessoal, os critérios de validade e eficácia do testamento. O que o tabelião aqui faz, pessoal, é somente aprovar as formalidades do testamento cerrado. Ele vai, portanto, aprovar categoricamente, ele dotado de boa fé, vai aprovar a formalidade do testamento. E mesmo se fosse público, pessoal, ele não poderia avocacionar a função jurisdicional e adentrar pontualmente na análise meritocrática quanto ao conteúdo do testamento.
Veja que a aprovação aqui dada é meramente quanto aspectos de validade do testamento, no que tange pontualmente as suas formalidades. Observar as seguintes formalidades. Então, quais são as formalidades que merecem, portanto, a aprovação do tabelião? Vamos lá. Que o testador o entregue ao tabelião na presença de que, gente? Duas testemunhas. O único testamento que tem mais de uma testemunha, no caso 3, é o testamento particular, que nós iremos analisar no próximo bloco. Bem, que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado. Sequencialmente, que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação na presença de duas testemunhas e o leia, pessoal, em seguida ao testador e testemunhas. Relacionado a esse dispositivo, vamos fazer só uma observação aqui no artigo 1869, que diz o seguinte: o tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a serrar e coser. O que é isso? Pessoal, não é igual na Idade Média, né? Ou no período colonial brasileiro. Bem, é a situação pontual do camarada, né? O tabelião, ele coloca uma espécie de vela, né? De uma cor geralmente vermelha e tal, marcando o testamento e amarrando literalmente, gente. Justamente para dar um grau de segurança. Isso não se faz. Agora, o CNJ tem todo um procedimento, inclusive, de tornar cerrado o documento, sem utilizar modelos antigos, que são inclusive arcaicos e mais estão para o lado da história e da poesia. Bem, então nesse sentido seguinte, o documento é passando a serrar e coser o instrumento aprovado. Tá? Então veja que é uma situação imediata. Tá? Ele não vai parar ali para beber uma água, ir para o banheiro, não. Ele acabou de ler direto, vai serrar o documento. É uma condição sine qua non do própria lisura do procedimento. Evidentemente, se houver uma reverberação, discussão disso nos tribunais, o STJ não tem nem dúvida que vai flexibilizar, até mesmo pelo rigor de formalismo. Mas, de qualquer maneira, a ideia é essa, a ideia de prova. Estou te preparando para uma prova. É rigoroso. Acabou de ler, opa, vamos aqui encerrar o documento, encerrar a conversa, porque o documento é secreto. Bem, que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Veja categoricamente que aqui não se fala de conteúdo, tá? Deixa aqui categoricamente que não se fala de conteúdo, beleza? Sequencialmente, pessoal, o artigo 1970 diz o seguinte: se o tabelião tiver escrito o testamento, opa, eu avisei para vocês, é uma das exceções. O testamento, ele é, portanto, um testamento cerrado, mas nada impede que, pontualmente, o testador queira que o tabelião o faça. Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Veja que é uma situação rápida, imediata. Sequencialmente, o testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, já havia falado isso para vocês, pelo próprio testador ou por outro a seu rogo. Nada impede que outro o escreva, o próprio tabelião e terceiros. Pessoal, 1872 não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Isso aqui eu estou reverberando, repetindo a informação. Se o indivíduo for analfabeto e não tem a condição de ler, ele pode até ser cego, mas ele vai se beneficiar de quê, gente? Do testamento público. O professor ele é cego, ele se beneficia do testamento público. É analfabeto, se beneficia do testamento público. O professor, ele é surdo, se beneficia do testamento público, mas o cerrado autoriza, olha só, o surdo mudo se valer plenamente do testamento cerrado. E isso é que nós vamos aqui represtinar no artigo 1873. Olha o que diz. Pode fazer testamento cerrado, surdo mudo, contanto que eu escreva todo, e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. Sequencialmente, finalizando, depois de aprovado e encerrado, será o testamento entregue ao testador, e o tabelião lavará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento for aprovado e entregue. Esse documento ele não fica custodiado pelo tabelião. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Então, pessoal, no próximo bloco nós vamos analisar pontualmente um testamento particular. E eu gostaria também, pessoal, de trocar num tema bastante peculiar, que envolve pontualmente, pessoal, a temática da eutanásia, né?
ou outros mais elementos, que é as diretivas antecipadas de vontade, tá? Que pontualmente alguns doutrinadores chamam inclusive de testamento vital. Bem, nessa medida e consequência, deixando bem claro que as diretivas antecipadas de vontade não tem nada a ver com o testamento no nosso modelo de estudo jurídico, e inclusive, pessoal, pode ser feito, aliás, é feito pelo médico a nível, inclusive, de atender às necessidades do seu paciente. Inclusive, é juntado no prontuário médico a informação. Essa modalidade, portanto, clara de testamento, abre aspas, que no meu ponto de vista não é um testamento, ele é, inclusive, teve uma certa utilização pontual agora em razão dessa pandemia do Covid-19. Então foi um tema que voltou, ele retomou a sua atenção no mundo acadêmico. Bem, pessoal, nesse sentido de consequência, agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês para me ouvir, para assistir nossa aula. Espero ter agradado. No Mastadar, deixe o seu like, compartilhe nossas videoaulas, que ajuda muito o canal. No Mastadar, pessoal, te desejo bom dia, boa tarde, boa noite. E não esqueçam, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.